E aí pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal, dessa vez para falar sobre Bahia e CRB. O esquadrão está eliminado da Copa do Nordeste depois de perder nos pênaltis para a equipe alagoana. Mas antes da gente entrar nesse assunto, já aproveita, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, compartilha com seu amigo tricolor, com seu amigo rubro-negro, afinal aqui a gente fala de tudo sobre o futebol baiano. E antes da gente entrar no campo e bola, né, falar um pouquinho sobre a escalação do jogo deste domingo. Me surpreendeu o técnico Rogério Ceni manter o Rafael Ratão no time, né? Eu digo isso porque no jogo contra o Criciúma eu já acho que ele não fez assim uma grande partida em termos ofensivos, né, de criatividade, de participação em jogadas. Teve sua importância sim na contribuição defensiva, né? Um jogo em que já era sabido que o Criciúma iria atacar e ele conseguiu compor ali a defesa, recompor bastante para fazer esse apoio, mas acho que ofensivamente ficou devendo. E esse jogo contra o CRB era uma partida que nitidamente o Bahia teria pouca dificuldade defensiva e teria que se colocar mais no ataque, né? Visto que o CRB muito provavelmente jogaria com uma linha baixa de defesa e privilegiaria o sistema defensivo ao longo dos 90 minutos, né? Foi exatamente isso que aconteceu e acho que o Bahia sentiu falta de um pouco mais de presença de área, talvez por isso eu tivesse colocado o Estupiñán logo no começo da partida, né? E aí não é nem falando sobre lançar bolas na área ou coisa parecida, como o próprio técnico Rogério Ceni comentou na coletiva pós-jogo, mas sobre ter alguém que realmente esteja ali para incomodar, né, os zagueiros, para marcar a sua presença dentro da grande área de fato, para quem sabe aproveitar um rebote, uma bola que sobre por ali, um jogador com um pouco mais de cacuete, né? Porque o Ratão chegou no Bahia com aquela expectativa de que pode ser um centroavante também, né? Quando ele chega, o Everaldo estava bastante contestado no ano passado e ele poderia ser, quem sabe, esse novo camisa 9, mas nesse momento o Ratão tem sido mais ponta do que nunca, né? Então falta a ele um pouco mais dessa característica de agressividade, de ser um jogador um pouco mais agudo, dado o contexto dessa partida específica contra o CRB. E agora falando realmente do que aconteceu dentro de campo, né, a gente viu um começo de jogo bastante morno. Até os primeiros 30 minutos ali de partida, acho que o CRB estava sendo superior não só dentro da sua proposta, como também em criação de jogadas, né? A gente teve ali o Léo Pereira chegando, finalizando ali à direita do gol, depois o Hereda arriscou de longe e levou perigo também, e o Bahia demorando para conseguir criar oportunidades, né? Chegar com algum perigo. Até que aos 31 consegue ali com o Jean Lucas, que dá uma porrada no travessão, parecia até que tinha sido gol, né? Porque ela quica no chão com muita velocidade, mas ficou do lado de fora, a bola realmente não entrou, então o jogo continuou 0-0, o Jean Lucas teve mais uma oportunidade, um cruzamento ali para a área que o goleiro rebate para trás, ele chuta e ela sai raspando a trave, depois o Caio Alexandre tenta um cruzamento para a área, né? Acho que foi um cruzamento e a bola passa perto do travessão também, assusta o goleiro. O Bahia conseguiu crescer no jogo nos 15 minutos finais da primeira etapa, pressionando o CRB como era de se esperar, mas não conseguiu concretizar isso em gols. E aí na volta do intervalo, o Rogério Ceni já saca o Rafael Ratão e coloca o Biel. Na minha opinião, uma troca acertada. Como eu disse, né, acho que o Rafael Ratão não está sendo esse jogador agudo, né, nos últimos jogos, nas últimas oportunidades que tem tido. Falo principalmente, na verdade, desse jogo do Criciúma para cá, porque ele fez até aquele gol importante contra o Botafogo, né, ali agindo como um centroavante de fato naquela jogada, mas desde esse jogo do Criciúma eu estou sentindo ele um pouco mais criador de jogadas do que finalizador de jogadas. E o Biel, por outro lado, tem essa característica de ser um pouco mais proeminente no ataque, né, de ser um pouco mais agudo, e o Bahia precisava disso. O CRB estava numa noite muito boa defensivamente, nos primeiros 45 minutos isso já ficou muito claro, os primeiros 30 minutos o Bahia criou praticamente nada, e depois, né, claro, com o passar do tempo, o desgaste, os espaços começaram a aparecer, mas mesmo assim, pouquíssimas oportunidades claras de gol, né? A única exceção na primeira etapa foi o chute do Jean Lucas, que foi no travessão. Continuando, né, falando agora do segundo tempo da partida, o Jean Lucas mais uma vez acerta o travessão, dessa vez num chute de média distância ali, uma pancada que ele bota no travessão. Uma noite muito boa do Jean Lucas, está participando bem ofensivamente do time, já fez gol inclusive lá em Santa Catarina, então o Jean Lucas vem realmente num bom momento, merecia quem sabe até ser premiado com mais um gol na partida contra o CRB, porque na minha opinião do Quarteto Mágico foi o jogador que mais se destacou. O CRB teve praticamente nenhuma oportunidade de gol desde que o Bahia conseguiu o domínio da partida ali aos 30 do primeiro tempo, né? Dadas pequenas exceções, como o lance de cabeça do Fábio Alemão, que ele aparece ali depois do cruzamento à frente da linha do Bahia, né, com
consegue o cabeceio, mas a bola vai muito mal, né? Mais um lance de perigo ali que não ficou muito bem esclarecido se estava em posição legal ou não, né? E logo depois disso o Bahia tem a melhor chance do jogo, que é com o Cauli. O Everton Ribeiro acha um passe magistral para ele, deixa ele na cara do gol e o Cauli acaba desperdiçando a cobrança, né? A cobrança não, a finalização. E realmente foi frustrante, né, para o torcedor tricolor, que a bola sai do lado da trave. Acredito que muita gente que estava do lado oposto achou realmente que a bola tinha entrado, porque foi uma grande oportunidade que o Cauli acabou desperdiçando. Depois o Everton Ribeiro dá lugar para o Oscar Estupiñán. Aí eu comecei a acreditar que o Bahia, quem sabe, poderia ir pro abafa, né, porque já estávamos nos aproximando dos minutos finais. Poderia, quem sabe, arriscar um pouco mais de bolas na área para ver o que acontece ali no bate-rebate, na muvuca, porque o jogo estava começando a chegar no seu momento decisivo, né? E o placar persistia no 0 a 0, né? Então o Bahia precisava precisava ser um pouco mais incisivo em busca desse gol, né? Em busca dessa classificação. Mas mesmo assim o Bahia não aumentou tanto assim o seu volume, né? Teve oportunidade no cabeceio do Arias, né? Uma bola lançada pelo Cauli, uma cobrança de falta, e o Arias cabeceou muito bem, mas o Matheus Albino fez uma defesaça, definitivamente a melhor intervenção do goleiro na partida, uma grande defesa do Matheus Albino nessa ocasião. Depois o Cauli bateu uma falta também com algum perigo, né? A bola passou relativamente perto do gol, mas nos minutos finais ali, já nos acréscimos, quando a gente tinha essa expectativa de que agora vai ser só na área do CRB o tempo inteiro, bola para lá, para tentar ganhar de qualquer jeito, aconteceu exatamente o oposto. Os últimos minutos, os acréscimos do segundo tempo, quem teve mais o controle da bola e quem levou mais perigo foi o CRB, né? O CRB conseguiu administrar ali a bola, manter a posse e chegou até com perigo no último lance do jogo com o João Pedro, que deu de cabeça, mas nas mãos do Marcos Felipe, né? Ficou fácil para o goleiro tricolor, que talvez tenha feito aí sua única defesa na partida, realmente pouquíssimo exigido ao longo dos 90 minutos. E aí, a disputa foi para os pênaltis, de fato, né? A situação fica muito mais parelha. A gente sabe que pênaltis não é loteria, né? Existe esse ditado, mas é um exagero, porque existe muito estudo por trás, existe muito treino por trás disso também. E as penalidades foram muito bem cobradas na Arena Fonte Nova neste domingo, né? Foram 16 penalidades, cada equipe foi até a 8ª cobrança, e a equipe do CRB batendo muito bem, a equipe do Bahia também batendo muito bem as cobranças, só que aí fica o destaque negativo do goleiro Marcos Felipe, né? As 8 cobranças contra ele entraram, e não só entraram, como em nenhuma delas ele conseguiu acertar o lado. Ele errou o lado das 8 cobranças. E também a situação se torna ainda mais inusitada, porque ele tinha a colinha, né, dos jogadores, de onde eles preferem bater. Ele sempre estava ali observando essa colinha, e mesmo assim ele não acertou o lado nenhum. Então, para o torcedor tricolor nesse momento, o Marcos Felipe tem sido o grande vilão da noite, né, por ter realmente falhado nesse momento decisivo das cobranças de pênalti, né, de não ter sequer chegado perto de uma defesa, né. E como os jogadores do CRB estavam batendo muito bem, também nenhum deles desperdiçou, mandou na trave, mandou para fora, e o Bahia acabou pagando um preço muito caro por isso, né. Mas eu venho aqui para dizer também que não é o momento de crucificar o Marcos Felipe. Marcos Felipe realmente não teve uma noite feliz, dentro dos 90 minutos foi pouquíssimo exigido, mas nos pênaltis realmente eu não me lembro de ter visto uma atuação tão ruim de um goleiro em uma cobrança de pênaltis, né? 8 cobranças, não acertar o lado de nenhuma delas é realmente uma marca bastante negativa e que com certeza aí vai chatear muito, né, por muito tempo ainda, o goleiro Marcos Felipe. Mas ele já provou ao longo de sua trajetória aqui no Bahia que é um bom goleiro e que é um goleiro confiável. É claro que nas penalidades ele não tem tido um bom retrospecto, porque são 38 cobranças contra ele e ele fez apenas 4 defesas. Mas essas defesas aconteceram em momentos importantes, né? Então a gente tem aí o Marcos Felipe salvando o Bahia na disputa de pênaltis contra o Santos na Copa do Brasil no ano passado. Tem o Marcos Felipe salvando o Bahia na disputa de pênaltis desse ano contra o Caxias também pela Copa do Brasil. Então é um goleiro que, por mais que nas penalidades durante o jogo ele não esteja conseguindo fazer o seu papel, nas disputas de pênalti ele tem algum destaque, ele tem algum mérito, ele tem conseguido participar positivamente aí das campanhas do Bahia. E para além disso, é um goleiro bastante seguro. Não é o melhor goleiro do Brasil, talvez não seja o top 3 goleiros do Brasil, mas já fez excelentes exibições pelo Bahia, já salvou o Bahia inúmeras vezes, então não dá
para dizer que o Marcos Felipe é um jogador descartável, que é um jogador que deve ir para o banco de reservas, que não tem a qualidade suficiente para estar no Bahia nesse momento. Isso é totalmente incompatível com a realidade. Marcos Felipe teve uma noite ruim, sim, mas isso não é suficiente para tornar o jogador descartável. Marcos Felipe é uma peça muito útil e muito importante dentro do Bahia, que já mostrou o seu valor no ano passado, na campanha difícil que o Bahia teve na Série A do Campeonato Brasileiro, e mais uma vez nesse ano está fazendo uma temporada bastante segura. A noite desse domingo foi bastante infeliz, mas isso não deve ser o calvário do camisa 22 do Bahia, que já mostrou o seu valor inúmeras vezes com a camisa do esquadrão. Agora, falando do outro, vilão, entre aspas, da noite, o Caio Alexandre, acabou desperdiçando a cobrança que decretou a classificação do CRB. Acho que bateu sem a força necessária, poderia ter colocado um pouco mais de força na bola, ela foi ainda com um pouquinho de altura. Ficou fácil para o Matheus Albino, que estava indo muito bem, acertando praticamente todos os lados aí das cobranças, conseguiu fazer a defesa e classificou o CRB. E aí fica para mim o ponto de que o Bahia parece que não voltou desse pequeno hiato que a gente teve no calendário da mesma forma, O time estava jogando muito bem antes dessa pequena paralisação e de lá para cá, esses 2 jogos que teve, ainda não conseguiu mostrar tudo aquilo que vinha mostrando. Contra o Criciúma, tinha a vantagem no placar agregado, Tava 1-0 por causa do jogo aqui da Arena Fonte Nova, mas parece que ficou na terceira marcha. Tentou administrar o jogo, tentou colocar o regulamento embaixo do braço, mas isso fugiu do controle um pouco, isso saiu um pouco do controle do Bahia e o time demorou para conseguir se ajustar, para conseguir realmente se impor contra o Criciúma, porque é só a gente observar qual foi o Bahia do primeiro jogo e comparar com o Bahia do segundo jogo. Aí você pode dizer, o primeiro jogo foi na Fonte Nova, o segundo no Heriberto Rios, é outra atmosfera, etc. Mas a mudança é muito significativa. Muito significativa. O Bahia do primeiro jogo amassou o Criciúma. Poderia tranquilamente ter feito 2, 3-0, talvez até 4-0. Foi um time bastante superior à equipe catarinense. E no jogo de volta, o Bahia tomou alguns sustos. Eu até falei sobre isso no jogo, na análise da partida que fiz no dia do jogo. O Bahia tomou alguns sustos e passou mais sufoco do que o necessário. Então acho que jogou muito abaixo do que poderia ter jogado. Talvez ainda na terceira marcha, pensando de fato nesse resultado construído na primeira partida. Mas acho que faltou um pouquinho de cuidado naquele jogo em Santa Catarina. E isso se repetiu na Arena Fonte Nova neste domingo. O Bahia parecia em algum momento acreditar que poderia fazer o gol da classificação a qualquer momento. E não é bem assim que a banda toca. Ainda mais quando você está pegando um adversário que está vivendo uma noite fantástica do ponto de vista defensivo. O CRB foi impecável defensivamente neste domingo. Um time que, assim que a bola chegava em qualquer jogador do Bahia, já tinha alguém na marcação para dar aquela primeira mordida, para dar o primeiro combate, para deixar o jogador desconfortável com a bola. E nesse momento, o Bahia precisa virar uma chave. O Bahia precisa falar, não, se eles estão dando 100%, a gente vai dar 110% aqui. A bola vai chegar, eu já vou mapear aqui quem eu posso dar um passe, eu já vou pensar a jogada com antecedência para me antecipar a essa marcação que está muito dura, que está sendo muito presente no campo defensivo do CRB. Então acho que faltou um pouco desse tino para o time do Bahia, de se atentar que a situação não seria fácil como parecia, porque seria hipócrita da minha parte dizer que a expectativa não era de um triunfo tranquilo. A expectativa era sim de que o Bahia vencesse, e não só vencesse, como vencesse com alguma segurança. E não foi isso que aconteceu. O time do Bahia pareceu muito tranquilo mesmo com o resultado insuficiente que levaria a disputa para os pênaltis. Faltou para o Bahia um pouco mais disso, de perceber que vamos fazer a nossa parte, vamos fazer 1-0 no placar e a partir daí a gente administra. Pode ser assim? Melhor assim. Vamos construir o resultado primeiro para depois segurar a nossa vantagem e não tentar dosar ao longo dos 90 minutos esperando para que a bola apareça, esperando para que a oportunidade apareça. Então, ao longo de 90 minutos, na minha opinião, o Bahia construiu 2 grandes chances, que foi o chute do Jean Lucas no travessão no primeiro tempo, em que ele aparece com alguma liberdade na grande área depois do cruzamento, e o lance do Cauli, que ali foi uma bolaça do Everton Ribeiro, saiu cara a cara com o goleiro, uma oportunidade claríssima de gol, e que o camisa 8 acabou desperdiçando. Mas é pouco para 90 minutos contra uma equipe da segunda divisão. Vale também a ressalva de que o CRB não é qualquer time. A gente está dizendo, e foi dito muito ao longo da semana, de que a expectativa era de um triunfo tranquilo,
muito pelo que o Bahia vinha fazendo, não por qualquer demérito do CRB. O CRB vive um primeiro semestre muito bom, de título estadual, com classificação para as oitavas da Copa do Brasil, assim como o Bahia está classificado, o CRB também está, e agora garantindo vaga para a final da Copa do Nordeste. É um time que vive um momento bastante positivo, então não era de se descartar, não dava para desprezar ou menosprezar o adversário. A expectativa da partida era de um jogo duro, de que haveria uma marcação pesada, haveria uma força do CRB para tentar deixar a partida mais encardida para o Bahia. Essa era a expectativa, mas, por outro lado, havia uma expectativa muito grande no Bahia de que daria para contornar tudo isso e aí vencer com uma margem de segurança, com alguma tranquilidade dentro dos 90 minutos, e não foi isso que aconteceu. Fica de lição, não só esse jogo, como o jogo do Criciúma, de que o Bahia tem que voltar a ligar a quarta marcha, quem sabe até a quinta, porque agora está voltando o Campeonato Brasileiro e logo de cara tem o Atlético Mineiro. Na minha opinião, Bahia e Atlético, antes dessa pausa, eram as duas equipes que estavam jogando o futebol mais bonito, mais interessante, as partidas mais vistosas vinham do Galo e do Tricolor, agora vão se enfrentar e o Bahia precisa dar 120% para conseguir, quem sabe, voltar com os 3 pontos lá de Belo Horizonte. Então, essas duas partidas um pouco abaixo, em que o time parece que não esteve ligado o suficiente, podem ficar aí de lição para o técnico Rogério Ceni e também para os atletas, para que consigam virar essa chave o quanto antes, né? De realmente deixar tudo dentro de campo em busca do resultado, porque a impressão passada pela equipe não foi essa. Eu lembro bem da coletiva de Ceni, ainda antes da paralisação, falando que o time está esgotado, que o time está dando tudo que pode dentro de campo, está se esforçando ao máximo. E, na minha opinião, faltou isso do Bahia nos últimos 2 jogos e nesse domingo isso cobrou um preço muito alto. Bahia está fora da Copa do Nordeste, na minha opinião não é um vexame, não acredito que o CRB seja uma equipe a se menosprezar nesse nível para dizer que foi um vexame, mas é com certeza uma decepção, uma grande decepção aí para a torcida tricolor que estava confiante no título da Copa do Nordeste. Eu via o Bahia como favorito para essa conquista, brigando, é claro, com o Fortaleza, que fez uma belíssima exibição nessa semifinal contra o Sport fora de casa, goleando. Primeiro tempo virou 4-0, então o Fortaleza vai como favorito para a decisão com toda certeza, mas o CRB quer muito esse título e vai decidir em casa. Então devemos ter uma grande decisão de Copa do Nordeste pela frente, sem Bahia, também sem o Vitória, que caiu na primeira fase, mas uma grande decisão de Nordestão. É isso, meus amigos, muito obrigado por terem acompanhado esse vídeo. Já aproveita, se inscreve aqui no canal, deixa o like, compartilha com seu amigo tricolor, com seu amigo rubro-negro, porque aqui a gente fala de tudo sobre o futebol baiano. Um abraço.